que é o desenvolvimento de um editor de texto para escrita reativa e compartilhamento de documentos em rede social. A minha ideia desse projeto, qual foi? Eu queria integrar a rede social numa aplicação, atividade colaborativa, que é um grupo de pessoas participando para chegar no objetivo final, e a escrita reativa, eu cheguei a encontrar um termo quando eu comecei a ver colaboração. Eu vou explicar para vocês. Redes sociais, o Boyd e Edson definiram que é uma plataforma em que você pode criar um perfil público e que você vai fazer uma conexão entre os seus amigos. Vocês vão se agruparem. Colaboração, o Domingues acho que é um diretor da Cisco, não lembro qual cargo dele. Ele chegou a ver várias definições de colaboração e ele chegou a essa definição que é equipes diversificadas trabalhando em lugares diferentes para chegar a um objetivo. Procurando sobre colaboração, eu encontrei escrita colaborativa. Quando você trabalha com colaboração envolvendo escrita, existe a escrita colaborativa. Existem 4 ou 5 estratégias dessa escrita, que é a reativa, em paralelo e tal. A reativa é que eu achei mais interessante e é o que eu tentei aplicar nesse projeto. Na reativa, qualquer pessoa pode fazer realmente o que quiser em um documento, numa escrita, sem ter previsto isso antes. Então pode entrar qualquer pessoa, fazer qualquer modificação sem eu ter comunicado ela antes. Feito isso... Tiago, será que se botar no view full page ele não está encaixando. Ele fica só um pouquinho para baixo. Bom, então eu cheguei na ideia de criar desenvolver um software de edição de texto para escrita colaborativa. E como eu queria que isso envolvesse rede social, o compartilhamento desses documentos são feitos na rede social. Aí eu trabalhei com Facebook, Twitter e Google+. E tudo isso para promover a participação de grupos de usuários relacionados aos autores. Então, aqui que entra a parte de colaboração. Meus amigos vão poder entrar e participar do meu projeto, da minha escrita. Aí veio o meu projeto, Folhas. Aqui eu tenho o URL dele, eu vou mostrar o projeto antes de chegar nos materiais e métodos que está aparecendo aqui embaixo. Tem um QR Code aqui também que manda para a página inicial. Se alguém puder acessar, eu gostaria que acessassem esse link aqui. Folhas, menos poema. Vai já entrar no documento que eu criei, que está público, para poder fazer a demonstração. Beleza? Como é que é? Y.folhas. Opa, tem que voltar? E esse foi o projeto que eu cheguei. Eu vou mostrar as tecnologias, depois eu vou mostrar as funcionalidades básicas dele. Deixa eu só tirar um pouquinho da frente. Bom, basicamente aqui tem uma tela inicial. Eu mostro resumidamente qual é o projeto. Eu vou posteriormente escrever mais informações, explicar o passo a passo. Aqui um botão de entrada e um botão para se cadastrar no projeto. Aqui eu coloquei algumas das tecnologias e o logo da faculdade. Aqui tem um documento que por algum motivo ele não fez uma conexão direita e não está funcionando. Aí esse documento que eu passei para vocês funciona. Bom, eu vou mostrar o login dele entrando nesse documento que eu passei para vocês. No login eu posso acessar pelo usuário e senha que eu criei no próprio projeto ou por rede social. Eu, primeiramente, só fiz o login com o Facebook. O compartilhamento está feito com as outras redes. Bom, já estou logado no Facebook, então ele passou da parte da autenticação e cai na parte do pedido da aplicação.
Aqui eu uso os dados básicos do usuário. Na aplicação eu pego basicamente só o e-mail e o nome. Aqui já está a apresentação que eu criei e passei para vocês, naquele link. Tem um outro QR Code se vocês quiserem, para ficar um pouco mais fácil para entrar. O título de um documento que eu criei. Aqui um botão de compartilhamento dele, edição, exclusão. Aqui eu crio e aqui eu saio da sessão. Eu vou entrar aqui para vocês verem. O pessoal já começou a editar. Se alguém puder mexer e escrever alguma coisa aí. Aí qual que é a ideia? Tem um probleminha aí no algoritmo que eu estou usando para fazer essa escrita, a escrita reativa. Aí como que ele funciona? Esse documento é criado, normal, o usuário logado na sessão cria um documento. Ao acessar esse documento, ele cria uma conexão de socket com a aplicação. Então, eu vou estar conectado com o socket nela. Os outros usuários que estão nela, estão mexendo no documento, também estão em outra conexão de socket. Beleza. Na edição de onde vocês escrevem, na hora que vocês escrevem, roda um algoritmo de... Vamos ver se eu lembro o nome. Agora o nome dele. É um algoritmo que ele pega a sua escrita, salva no banco e retorna sem perda de dados. Aí eu estou com um problema nisso, por isso que às vezes vocês escrevem alguma coisa um pouco mais rápido e não dá tempo. Aí como que isso daí funciona? Todos estão conectados em socket, quem escreve manda a informação e essa informação retorna para todas as outras pessoas que estão conectadas por broadcast, por via da conexão de socket. Deixa eu só voltar aqui. Aqui eu estou no meu dashboard de novo. Aí eu posso compartilhar esse documento em redes sociais. Facebook, Google+, Twitter. Aqui eu tenho o link dele, que eu posso copiar e passar para alguma outra pessoa. Eu vou mostrar como que é o compartilhamento, é bem tranquilo. Eu posso marcar alguém aqui se quiser. Está compartilhando. Posteriormente, eu quero que antes do usuário compartilhe um documento público, ele marque quem ele quer que possa editar aquele documento. Do jeito que está hoje é público, vocês entraram sem permissão, tal. Desse jeito só entraria quem eu passei. Vou passar agora mais ou menos, nas tecnologias que eu usei. Eu quebrei em 3 camadas para mostrar para vocês o front-end, o back-end e também tem a parte do ambiente. Aqui de front, HTML5, CSS3 e JavaScript. Mantive o JavaScript puro, não quis mexer com nenhuma biblioteca, então não tem jQuery, não tem Dojo, nada, é JavaScript puro. O Ace é o editor de texto que vocês estavam mexendo. Aqui, não sei se dá para ler, está escrito Jade. O Jade ele é um template engine. Eu escrevo o HTML de uma maneira diferente, um pouco mais simples. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nisso eu consigo importar e incluir trechos do código em outra tela. Eu não preciso criar tags, eu passo só o nome dela com a classe, o método desse formulário. Eu não preciso criar e fechar tags, eu acho uma maneira mais rápida de escrever. Utilizei também do SAS, que é um pré-processador de CSS, bem parecido com o que o Jade faz, ele faz isso com CSS. Ele escreve de uma maneira diferente, depois é compilado. Com isso eu tenho vantagem de criar variáveis, criar funções, torna tudo um pouco mais simples. Aqui, esse copinho aqui de whisky, é o Bourbon, que é uma biblioteca de funcionalidades a mais para o SAS. Aqui minha camada de back-end. Esse daqui é o servidor que eu estou usando, Node. Então todo o meu projeto foi desenvolvido em JavaScript, back-end e front-end. O SAS é o
framework que eu estou usando. Ele traz uma camada de MVC, então eu achei um pouco mais simples de mexer. Socket.io, que é o responsável por criar a conexão de socket com o meu framework. MongoDB é um banco de dados não relacional orientado a documentos. Eu mexi nele principalmente pela velocidade. Acredito que se eu usasse algum banco relacional nesse projeto, ficaria pior do que ficaria um pouco mais lento a troca de informações. E o Motion para criar testes automatizados. Nesse caso eu usei DDD. E aqui a parte de ambiente, que eu também achei legal passar para vocês as ferramentas que eu estou usando. Subi todo o projeto no GitHub, está inteiro público lá, com a licença MIT, então se vocês quiserem, vocês podem pegar e fazer o que quiserem com o código. O Travis, esse tem aqui, ele é um servidor de integração contínua, então toda hora que eu subia meu projeto no GitHub, que eu dava um push, o Travis ele já executava os meus testes automatizados. O OpenShift é o ambiente que eu utilizei, o meu servidor de produção, e o Amazon que o OpenShift acaba usando também, o CD2, acho que chama, para criar o servidor, e eu também estou usando uma outra ferramenta dele, que é o SES para envio de e-mail. O disparo de e-mail é para quando o usuário não lembrar a senha. NPM é o gerenciador de dependências que eu estou usando nesse projeto. Então, com isso eu consigo saber se tem alguma coisa um pouco mais antiga que o meu projeto depende. Tanto é que o Socket.io ele mudou de versão durante o desenvolvimento. O projeto ele é responsivo para abranger diversos dispositivos, seja desktop, tablet, mobile. Bom, aqui eu vou passar porque foi a apresentação que eu fiz. Opa! Bom, aí chega aqui, não sei se dá para ver direito. Deixa eu abrir o site. Um diferencial desse projeto, comparado ao Microsoft Drive, não lembro o nome dele, ao Google Docs e tal, foi essa API que eu criei. Então, vocês em outras aplicações conseguem utilizar os recursos que eu disponho na minha. Criar usuário, pegar os dados daquele documento que vocês criaram, criar novos documentos. Eu criei essa documentação aqui nesse aplicativo, nesse site que chama API, que eu posso... Não sei se vai aumentar um pouquinho. Partir do documento aqui. Aqui, por exemplo, eu dou um get, HTTP, tá? Eu posso fazer com curl, eu posso fazer com... Aqui tem alguns exemplos que eu acho bem bacana para mostrar. Aqui ele dá um exemplo de como fazer a requisição com curl. Então aí, basicamente qualquer ferramenta vai conseguir fazer. C# ele já dá todo o código. Outras linguagens JavaScript criando o objeto de requisição e realizando ele. Tem o exemplo da resposta também, do meu documento, com as informações do autor. Quando ele foi criado, o hash dele, o texto e o título. Aí outras coisas que eu quis analisar com esse projeto, principalmente para ver como que eu posso melhorar ele, é aplicar análises métricas. Eu utilizei o Google Analytics e o Facebook Insights para ver como que está o acesso dele, aonde o usuário está mais e coisas assim. Vamos ver. Aqui eu tenho... Google Analytics. Eu já tratei todas as páginas que eu queria, eu passei as maneiras que eu queria fazer a métrica, os eventos, tudo. E aqui eu consigo ter alguns dados de número de acesso. Aqui foi na época que eu apresentei MP2. E aqui hoje. A quantidade de sessões criadas, as páginas visualizadas. Aqui eu tenho o tempo real, saber quantas pessoas estão acessando o meu sistema. E aqui também tem uma lista de eventos.
Esses eventos eu criei para poder analisar onde que o usuário estava clicando mais, aonde eu posso melhorar esse sistema, para sempre ficar um ciclo de melhoria. Aqui eu tenho algumas... Deixa eu só aumentar um pouquinho. Algumas métricas que eu criei, que é a page view, né? O número de acessos que está tendo na página, que eu já tive acho que 560. A quantidade de compartilhamentos sociais, 20. Pessoas que clicaram na minha página do GitHub, que eu exibo lá na página. Eu tento pegar esses dados para conseguir chegar numa métrica e melhorar o sistema sempre. Outra coisa que eu visei bastante nesse projeto foi a usabilidade. Então eu tentei seguir os melhores padrões possíveis de, sei lá, configuração do servidor, desenvolvimento front-end para diminuir a quantidade de requisições. Esse site aqui, o GTmetrix, ele faz uma análise disso e eu consegui dois padrões bem altos, 98% e 91%. Esse daqui do Google e esse daqui do Yahoo. Aí o Facebook Insights também, é outra análise métrica aqui de a quantidade de pessoas que fizeram login usando a conta do Facebook. E aqui também tem algumas outras métricas que ele gera. Bom, foi muito. Alguns desafios que eu tive durante esse projeto, acho que o principal foi o JavaScript. Eu trabalho com desenvolvimento back-end, PHP e C#. Trabalhar com JavaScript foi uma coisa totalmente diferente para mim, principalmente por ele ser assíncrono e pela chamada de callbacks dele. Então no começo eu sempre fazia coisa errada, saía uma coisa chamando a outra sem anterior determinado. Então foi uma aprendizagem, eu gostei bastante dessa linguagem. Cheguei a comprar esse livro de Node para conseguir fazer o desenvolvimento também, entender como funcionava. E hoje eu faço projetos em outras linguagens comercialmente, mas eu não tenho vontade de fazer algo profissional fora de Node agora. Aqui uma explicaçãozinha de socket. Aqui eu tenho o servidor, a comunicação com os clientes. Todos os clientes podem estar conectados, que é o que aconteceu aqui, mandando mensagem de broadcast para todo mundo. No geral, o desafio foram as tecnologias, tudo que eu tive que estudar aí, basicamente quase nada, acho, é apresentado aqui no curso. E eram ferramentas que eu já queria ter estudado e fazer algum tempo. No SQL, BDD, integração contínua e repositório Git. De conclusão, o que eu obtive foi que tem algumas boas melhorias que eu preciso fazer nesse projeto. Eu acho que a principal é o algoritmo de envio e recebimento de informações na hora que vocês escrevem. Se eu não me engano, chama Operational Transformation. Eu encontrei poucas referências sobre isso, nacionais, acho que nenhuma. E melhorias, eu fiz aquelas métricas para sempre criar melhorias nesse projeto. Uma pergunta? Tem uma série delas, mas eu vou me limitar a algumas. Assim, eu acompanhei esse projeto desde o começo, tá? Em alguns momentos, assim, a gente confia, mas assim, você teve um trabalho muito grande antes de ficar de pé. O trabalho de fundação do seu projeto é muito grande. E na hora que a gente começa a programar, todo mundo aqui praticamente é programador, a primeira coisa que você quer é ver funcionar. Se deixar, vai começar pela interface. Você quer rodar, você quer ver. E eu via você mexendo, coisas que não eram da interface. E com foco, não, eu vou fazer e depois coisa. E aí, de uma hora para outra, você ficou de pé. Isso foi bem legal de acompanhar, parabéns. Não é fácil de fazer. Não é fácil juntar. A quantidade, a hora que você começou a mostrar, você tinha uns 20 tecnologias diferentes que você misturou. Fazer tudo
isso funcionar de uma maneira fácil. Por isso tem alguns dos comentários que depois eu te mando. O principal deles, por exemplo, gera uma pequena documentação disso, escreve o que você usou, onde você arranjou e tal. Porque você conhece figuras, as pessoas não sabem nem o que é. Sim. Tem uma boa parte delas que eu não sei o que é. A minha ideia é disponibilizar isso no GitHub. Aliás, o código está disponibilizado. Não, mas não só o código. Mas acho que eu acho legal, deixa eu só pôr aqui. Depois dar uma atualizada no readme dele. Aí explicar todos os passo a passo aqui, as tecnologias, acho que fica bem bacana. Até para quem for. Eu usei isso, para isso, está aqui. Eu usei aquilo, para isso, está aqui. E assim por diante. Porque mesmo nas outras disciplinas, nas outras coisas dos colegas, ou mesmo no trabalho, é uma coisa super legal. Você tem um problema grave, entre aspas, para esse projeto cair no mundo, que é essa. Exatamente o algoritmo. Porque quando você digita muito rápido, ele dá pausa. Se você digita devagar, não vai. Claramente é uma coisa do compartilhamento de dados. Depois, se quiser, escreve, a gente conversa. Tem eu, o Tobian, que tem outros professores que são da área de redes, que dá para. É comum, o problema deve ter uma solução relativamente simples, como trabalhar nisso. Uma coisa que eu estava pensando é já não fazer toda a alteração no clique, deixar um tempo e depois fazer a requisição. Precisa ter uma série de coisas. No mais é isso, cara. Eu gostei muito do seu projeto. A hora que você começou a dizer o que você ia fazer, primeiro eu achei que era muito pouco. Falei, tá. A hora que você falou, eu falei, não, é coisa demais. Tudo bem, a prerrogativa da disciplina é dar liberdade e ver. Aí a hora que eu vi o quanto você estava trabalhando, eu falei, não, vai dar certo no final. Senão você faz primeiro que cair. Ela não pegou essa conhecimento. Mas realmente parabéns, o projeto ficou muito bom. Obrigado. Eu só queria agradecer a Aline por ter ajudado a fazer toda a parte de escrita do projeto, do seminário e tal, aos orientadores, Danilo e o Bianchi, e o pessoal da empresa que eu trabalho por terem me dado um pouco de tempo de mexer nesse projeto e me darem essa liberdade de sair do back-end, mexer um pouquinho com o front, e acho que isso que fez eu chegar nesse projeto hoje. Gostaria principalmente de parabenizar também, eu conheço o potencial, a capacidade do Goiânia já há bastante tempo, e realmente acho que foi um dos trabalhos mais desafiadores da Do ponto de vista técnico,